e compreender mais um estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa abrir a nossa mente para compreender e os nossos corações para aceitar a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Boa noite! Boa noite! Aí, rapaz, o povo hoje está animado, né? Cantou uma música de alegria, querido, pode sentar, tá? A não ser que você queira Estamos pagar mais uma promessa. vez na rua Luiz Fica em pé Guimarães, aí. bairro Alvoreno, Fortaleza, Ceará, Né? Nordeste, Brasil, para mais Vamos uma sentar, vamos missão aproveitar as cadeiras, Caleb, sentar. que é uma Nós iremos iniciativa estudar e hoje, realização da novamente, Igreja a palavra Adventista de Deus, do sétimo dia né? do bairro de E iremos Alvoreno. dar E este é o continuidade professor e William. muito parabéns para você, muito feliz estou eu por ver vocês aqui continuando, seguindo, firmes, estudando a palavra de Deus, né? E isso não alegra só a mim, mas também alegra o coração de Deus, né? E Ele está muito feliz por ver você aqui, ok? Querido, nós iremos estudar mais um tema essa noite, né? Essa aqui é a 7ª noite que nós estamos fazendo o Caleb. Amanhã nós iremos completar uma semana, né? Que estamos aqui todas as noites estudando juntos, aprendendo e crescendo juntos, certo? Querido, você lembra qual foi o tema de ontem? Quê? A vinda de Jesus. Nós estudamos sobre a volta de Jesus e não só isso. Nós estudamos desde o seu início, né? Nós estamos estudando todo esse processo da volta de Jesus, que não é tão simples, é um processo bem longo. Primeiramente, nós iniciamos estudando os sinais da vinda de Jesus, que ele disse que haveriam sinais no mundo natural, no mundo político, né? Vários sinais. Um deles é o quê? Terremotos, haveria guerras, haveria fomes, doenças, né? E tudo isso veio acontecendo e está acontecendo na nossa realidade, no nosso tempo. Então nós podemos apontar que nós estamos vivendo o tempo do fim para receber Jesus quando ele voltar. E ontem, né? Esse foi o estudo de anteontem. E ontem nós estudamos o momento da volta de Jesus, né? Nós separamos em 3 partes: antes, durante e hoje nós estudaremos o depois. O que vem depois da volta de Jesus? Nós iremos aprender isso. E nós aprendemos que na volta de Jesus ele vem para acabar com o pecado, né? Jesus ele não vem, né, para fazer outra coisa que não seja destruir o pecado, acabar com o pecado, acabar com o sofrimento, né? E nós aprendemos que terão 2 classes de pessoas. Olha só, 2 classes de pessoas. Pessoas que estarão vivas para ver Jesus voltar e pessoas, né, que morreram no Senhor, pessoas que vão estar mortas. Nós aprendemos que os mortos em Cristo, eles irão ressuscitar primeiro. Eles vão ser ressuscitados com um novo corpo para ver Jesus voltar. E aqueles que estão vivos terão seu corpo transformado pelo poder de Jesus, certo? E aí, querido, Jesus ele vem nos buscar, certo? Para nos levar para onde? Para o céu. E aí depois, William, o que é que vem? O que é que vai vir depois? Acaba por aí? E é justamente isso que nós iremos estudar, certo? Querido, vamos abrir a nossa Bíblia, né? Se alguns estiverem com Bíblia, né? Porque está bem escuro, para ler é complicado. Mas faça aqui na Eliane. A Eliane está anotando. Toda noite a Eliane anota, viu, menino? Não deixa passar um versículo. Vamos lá, gente, ó. Apocalipse capítulo 20, verso 6, eu vou ler aqui para você. A Bíblia ela vai dar uma explicação muito interessante, né, lá no Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Com certeza, com certeza. Com certeza. E, querido, nós iremos ler aqui no livro do Apocalipse, tá? Um livro que é muito evitado pelas pessoas, né? Muitas pessoas têm medo do Apocalipse, né? Muitas pessoas não leem o Apocalipse porque tem medo, mas o Apocalipse não é nada demais, certo? Não tem por que ter medo de ler o Apocalipse. Pelo contrário, ele é uma revelação de Jesus Cristo. Lá, com certeza. Lá no capítulo 1 do Apocalipse ele fala revelação de Jesus Cristo. Então o Apocalipse ele é nada mais nada menos do que uma revelação do tempo do fim. E é muito importante a gente ler para a gente ter uma noção do que vai acontecer, para a gente estar preparado. Porque a gente estudou que nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Nós temos que ter essa preparação, certo? Eu vou ler aqui com você Apocalipse capítulo 20, verso 6. Ó. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Olha só, a Bíblia ela fala de 2 mortes e de 2 ressurreições. A primeira ressurreição, segunda ressurreição. Primeira morte e segunda morte. Nós iremos entender cada uma delas. E o verso continua: mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com eles durante
1000 anos. Olha só, querido, 1000 anos é pouco tempo? O que é que você acha? 1000 anos é pouco tempo? A gente vê uma pessoa que fala assim, eu tenho 70 anos, a gente já olha assim, eita, esse aí viveu muito. Porque no nosso tempo que nós vivemos hoje, de acordo com a violência, doenças, né, vários fatores, as pessoas morrem cedo. Né? Isso é um fato. Tem gente na minha idade que, infelizmente, já veio a falecer por diversas circunstâncias. Né? E aqui a Bíblia ela fala que quando nós subirmos aos céus, né, aqui João ele descreve logo no capítulo 1, e vi descer um anjo do céu que tinha a chave do abismo. Olha só, ele está descrevendo então várias coisas aqui. Né? E aqui ele fala de uma grande cadeia que tinha na mão dele para prender o inimigo de Deus. Isso no verso 1 e 2 do capítulo 20. Então, querido, o que acontece? Nós iremos subir aos céus, nós iremos passar um tempinho lá com Deus, tirando umas férias de 1000 anos. Essa é a orientação de Deus. Mas, William, por que você fala que nós vamos passar somente 1000 anos no céu? Você está querendo dizer que a gente não vai permanecer lá para sempre? Nós iremos já estudar sobre isso. Mas, em suma, a Bíblia ela falou de alguns assuntos muito interessantes. Primeira morte, segunda morte. Primeira ressurreição, segunda ressurreição. E nós iremos estudar e entender o que a Bíblia quer dizer com isso. Olha só. Nós iremos ver aqui, como que a Terra vai ficar durante os 1000 anos. Então, William, você está dizendo que os salvos eles vão subir, certo? Os salvos vão subir. E a Terra, como é que ela vai ficar? A gente vai ler isso agora. Lá em Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4, versículo 24 ao 27. Olha só. Missão Caleb, 18 de janeiro de 2025, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Estamos exatamente à rua Luiz Maranhos, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil. E este que está proferindo a retórica alusiva à palavra de nosso Evangelho Cristo hoje. Né? Ou seja, nesta noite é exatamente o professor os montes William e eis que Ferreira. estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, querido, o que é que nós podemos entender disso daqui? Que quando nós subirmos aos céus, quando Jesus voltar, ele vai nos levar, lembrando que num corpo transformado, nós não iremos com esse corpo que estamos cheio de imperfeições, doenças, né, enfermidades, dores. Nós não iremos com esse corpo, nós iremos transformados pelo poder de Deus. E aí, querido, nós iremos passar 1000 anos, como a gente leu lá em Apocalipse capítulo 20, verso 6. E aí, como é que vai estar a terra? A terra ela vai estar vazia. Jeremias, né, que foi um dos profetas, né, aí do cânon bíblico, quando eu digo cânon bíblico, da Bíblia, né, que escreveu, né, um livro da Bíblia. Ele fala que os montes estavam estremecendo, as aves haviam fugido e não havia um homem sobre a face da terra. E a terra que era fértil deixou de ser fértil. Então a terra ela estava totalmente vazia, né? E aí, para não dizer que ela estava vazia, eu vou voltar com vocês lá para Apocalipse capítulo 20. A gente acabou de ler o verso 6, agora vai ler Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 3. Para não dizer que a terra vai estar totalmente vazia, nós iremos ver o que é que vai ter nela, certo? Nós iremos entender, a terra vai estar totalmente vazia? Não, vai estar vazia de vida humana. Vai estar totalmente vazia de vida humana, enquanto nós vamos estar lá no céu, lembrando disso. E aí Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 3, ele descreve, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ou seja, ele tinha alguma forma de aprisionar alguém, né? Algumas correntes. E ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Lembrando que a Bíblia ela está usando uma linguagem profética. Eu vou traduzir para você. Quando a Bíblia ela fala dragão, principalmente em livros proféticos, ele está falando do diabo, de Satanás. Quando a Bíblia ela fala mulher, ele está se referindo à igreja, certo? Outro significado, quando João fala, e vi muitas águas. Água significa muitos povos, certo? Então essa é a linguagem do Apocalipse, ela é codificada, mas a gente estudando, nós conseguimos decodificar tudo isso. E olha só, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, o próprio versículo já explica, e amarrou por 1000 anos.
e lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por pouco tempo. Então olha só, vamos lá, processo. Vai ter lá, o mundo vai passar por dificuldade, né? Que nós já passamos, já vivemos, né? Passamos por pandemia, vivemos num mundo de violência, tudo isso são sinais da volta de Jesus. E aí Jesus, ele resolve o quê? Voltar. Eu vou voltar para buscar os meus filhos. Os que estiverem vivos, né? Tenho fé que todos nós aqui iremos ver Jesus voltar, diga amém. Iremos ver Jesus voltar, ele vai transformar o nosso corpo num corpo sem pecado. Os mortos em Cristo, as pessoas que morreram em Jesus, elas vão o quê? Ressuscitar para subir aos céus. E aí nós subiremos e passaremos quanto tempo reinando com Jesus? 1000 anos. Nós iremos reinar por 1000 anos. E aí vem um anjo, né? Os anjos eles vão o quê? Prender o inimigo. Mas ele vem com uma corrente, ou isso também é simbologia? Também é uma simbologia, porque a prisão de Satanás aqui nessa terra vai ser a terra vazia. Qual que é a principal missão do diabo aqui nessa terra? Acabar com a vida das pessoas, levar pessoas à perdição. O que o inimigo ele mais quer, olha só, ele é totalmente o contrário de Deus, certo? O que é que Deus está preocupado? Em salvar o inimigo, em levar pessoas à perdição. Essa é a preocupação maior do inimigo em relação à nossa vida, fazer a gente se perder. Mas nós não nos perderemos porque Deus está conosco, diga amém. Amém. E aí esse inimigo ele vai ficar na terra. Só que a terra vai ter vida humana, como a gente leu, não vai ter vida humana. A terra ela vai estar totalmente vazia. E a prisão dele é porque ele não vai ter gente para tentar. Ele não vai ter como matar pessoas, porque vai estar todo mundo, né? Os que se perderam, as pessoas que não vão ao céu, elas vão ficar na terra mortas. E o inimigo sozinho. E aí a Bíblia diz, ele vai ficar preso até que se acabe os 1000 anos. A gente leu isso. Até que se acabe os 1000 anos. E quando acabar, convém que ele seja solto. Por um propósito que nós já iremos entender. Eita, eu tô com 2 celulares aqui, eu tô até confundindo qual é o meu. Vamos lá. Opa, aí. Missão Caleb, 18 de janeiro de 2025, Rua Luiz Marães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, olha só, nós iremos dar continuidade aqui. Missão Caleb é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Este é o professor William Ferreira. Ele vem para essa terra, né, para exercer a justiça. Porque Deus ele é um homem justo. A gente olha assim, Deus é amor, mas a gente tem que lembrar que ele também é um Deus de justiça. E ele vem para aplicar a justiça. E aí, querido, nós iremos passar 1000 anos lá no céu. William, por que Deus ele quer passar tanto tempo? Primeiro, para dar férias para a gente. Né? Você acha bom férias de um mês? Não é bom as férias de um mês? 1000 anos, não é melhor ainda? É melhor ainda. Você vai estar lá, né? A Bíblia diz que o lobo e o cordeiro vão pastar juntos, vão andar juntos. Ou seja, não vai ter violência até mesmo entre os animais, entre os humanos. Vai ser uma vida perfeita, né? Vai ser uma eternidade. Querido, você consegue imaginar uma eternidade? Você consegue se imaginar vivendo eternamente? É um pouco difícil, sabe por quê? Porque a nossa mente, ela é voltada para o que acaba. A gente é acostumado a ver as coisas acabarem. Uma certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Todo ser humano. É uma frase que diz assim, para morrer basta o quê? Tá vivo. Nascer basta estar vivo. Entende? Então, assim, para morrer basta estar vivo. Então, a certeza que a gente tem bastante é da morte, que todos nós passaremos se Jesus não voltar antes. Né? Mas a vida, o conhecimento que a gente tem é que tudo acaba. E Jesus ele quer trazer algo totalmente contrário e de um conhecimento que está fora do nosso alcance, que é viver eternamente. Para a gente é difícil imaginar algo que seja eterno, porque a gente não é acostumado com algo eterno. Essa cadeira aqui um dia ela vai acabar, a chinela que eu calço ela acaba, a blusa ela rasga. Vai se acabando com o tempo. E nós iremos morar num canto que nada vai acabar. Diga amém. Amém. Sabe a única coisa que vai acabar? Sofrimento, dor, choro, luto. Tudo isso vai acabar. Tudo isso irá acabar. E aí, querido? Eu quero trazer para vocês algumas curiosidades que nós iremos ter lá no céu. Nós iremos ter 3 surpresas, querido. 3 surpresas. Grave bem essas 3 surpresas. Primeira surpresa, eu e você nós estaremos lá. Primeira surpresa de eu e você estar lá. Você, ufa, estou aqui no céu, passei por tanta dificuldade nessa terra. Graças a Deus o Senhor voltou e agora é só alegria.
agora vai existir pela primeira vez aquela frase, felizes para sempre. Que a gente só escuta isso em conto de fadas. Né? A Cinderelazinha tinha um sapatinho, perdeu, né? O caba foi lá e colocou, deu certo no sapato dela e eles felizes para sempre. Só que na realidade isso não existe. A gente não é feliz para sempre. Claro, a gente tem felicidade, tem momentos de alegria, mas tem momentos que a gente está para baixo. Que está pela hora da morte, querendo desistir, porque o trabalho está estressando, o marido está dando trabalho, a esposa reclama muito, e várias situações, né? E aí nós iremos entender isso, nós iremos viver felizes para sempre. Então a primeira surpresa, qual é a primeira surpresa? É de eu e você estar no céu. Essa é a primeira surpresa, grava bem. A segunda surpresa é de quem eu achava que iria estar lá e não está. Pode acontecer. Eu vou dar uma situação hipotética. Inclusive, orem por mim para que eu vá com vocês também, para não dar problema na ida, né? Porque se vocês forem e eu não for, vai dar problema, porque eu estou aqui, né, ensinando a palavra de Deus para vocês e isso não significa que eu estou salvo. Vai que Jesus volta e eu me perca, né? Então vão orando por mim para eu continuar firme nesse caminho de Deus, para a gente se encontrar lá, né? Então assim, pode acontecer uma suposição, algo hipotético. Jesus voltou. E aí você tá lá no céu. Eita glória, o William ele falou lá pra mim que Jesus ia voltar. Eu vou lá agradecer, falar com ele, abraçar ele, porque ele mostrou a mensagem pra mim. Aí você procura o William. Aí você encontra o William de outro estado, de outro país, mas não encontra esse William da Praça Luiz Guimarães. Aí você vai falar assim, cadê o William da Praça Luiz Guimarães? Aquele rapaz bonito, né não? Rapaz bonito, bem apresentado, e não sei o que, o cabelinho lisinho, bonito e tal. Cadê ele, Senhor? Pois é, ele não veio. Ele infelizmente ficou. E você o quê? Mentira. Esse homem me ensinou da Bíblia, rapaz. Como é que ele não está aqui, Senhor? Aí o Senhor ele vai lá explicar por que o William não está lá. Isso é uma situação hipotética, pelo amor de Deus, certo? É uma situação hipotética. Não vá pensando que eu não vou não, porque eu vou junto com você. Não é nem que eu vá puxando pelo seu pé, mas eu vou, certo? Então, querido, essa é a segunda surpresa. Qual é a primeira surpresa? Vocês lembram? É nós estarmos lá. A segunda surpresa é quem eu achava que ia, mas não vai. E a terceira surpresa é quem eu achava que não ia e vai. A gente olha para uma pessoa e fala assim, rapaz, isso aí não vale uma piada. Isso não vale nada. Aí tu vai lá no céu e encontra o que não vale nada. Eu vou lhe dar um exemplo bíblico. Paulo, ele foi uma das pessoas que mais matou cristãos antes de se converter para a igreja. O homem era matador de cristão. Ele matava bastante. Aí você imagina a pessoa que Paulo matou ressuscita e Paulo ressuscita também. Eles se encontram lá no céu. A pessoa vai olhar, rapaz, eu só posso ter vindo para o inferno. Como é que uma criatura dessa está aqui no céu? Essa criatura matou uma ruma de cristão. Aí Deus vai explicar, não, mas ele se arrependeu, ele virou um homem de Deus, passou a ser pregador do evangelho, começou a andar comigo. Entende? Vai ser uma surpresa muito grande, né? Então nós iremos entender aquela pessoa que a gente diz, esse fulano de tal não vale uma piaba e tá aqui no céu, como é que pode? Aí Deus vai explicar, mas é porque ele, né, se arrependeu de seus pecados, esteve me buscando e tudo mais. Geralmente você não viu isso, mas eu vi, né? E Deus tornou aquela pessoa justa, aquela pessoa santa e a salvou. Então essa é a terceira surpresa. Primeira surpresa, qual é a primeira? Você lembra? Você tem a mente boa ou sua mente é de curto prazo? Diga aí, qual é a primeira surpresa? A gente está lá, muito bem. A segunda surpresa? Mas não tá. Aí a mulher tem a mente boa. E a terceira surpresa é quem eu pensava que o quê? Não ia, mas está lá, com certeza. E aí, querido, nós iremos ver agora. Tá certo, William. Mas esse 1000 anos ele não é eterno, não. É pra nós, pra gente é eterno, né? Porque a gente vê assim, uma pessoa que vive 90 e tantos anos, a gente fala, rapaz, esse homem não morre nunca, né? Não é verdade? E aí agora nós iremos entender, ó, e depois dos 1000 anos, William, o que é que a gente vai fazer lá no céu? Primeiro a gente vai estar julgando. Como assim, William? Julgando as pessoas. Nós iremos entender o porquê de todas as coisas. Nós temos tantas dúvidas, queridos, em relação ao mundo, à igreja, a Deus, questões até mesmo bíblicas que a gente não consegue entender, não consegue explicar. Nós passaremos esse tempo todinho entendendo vários porquês. Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor deixou de fazer aquilo? Por que foi assim? Deus ele vai dar a explicação de tudo. Além de dar férias, a gente vai entender tudo, querido. Certo? Então é necessário esse tempo, né? Dá para tirar uma ruma de dúvida, dá para nadar lá no rio
da nova morada celestial, dá para comer, né, do fruto da vida, dá para fazer uma ruma de coisa, subir em cima de um leão, você vai fazer uma ruma de coisa lá, várias coisas que nós vamos poder fazer. E depois dos 1000 anos, você lembra o que foi que eu falei? Que o diabo ele vai ser preso, e aí no final do versículo diz assim, ó, convém que ele seja preso. Eu vou ler de novo aqui para você, ó. Apocalipse capítulo 20, verso 3, ó, logo no finalzinho, ó. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Quem que vai ser solto? O inimigo, certo? Nós iremos entender agora, ó. E depois dos 1000 anos ainda, ó, Apocalipse capítulo 20, verso 12 e 15. Vai anotando aí, Eliane, vai anotando. Apocalipse capítulo 20, Missão verso Caleb, 12 ao 15. 18 de janeiro de 2025. Vai anotando, Rua vai Luiz Maranhão, anotando. bairro Álvaro Bento, E olha só Fortaleza, o que é que Ceará, diz, ó. Isso aqui, Nordeste gente, foi Brasil, João uma falando, iniciativa tá? e realização João, ele foi um dos da Igreja discípulos Adventista de do Sétimo Jesus, Dia do bairro de certo? Álvaro E ele foi Bento. quem E este é o escreveu o professor William Apocalipse. Então, uma Ferreira. curiosidade que eu quero trazer aqui para vocês, certo? Outra curiosidade, querido, é que Deus ele foi muito misericordioso com João, porque ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente e o cara não morreu. Deus falou assim, você vai morrer de velhice, e ele morreu de velhice. Ou seja, quando Deus ele determina algo na minha vida, é porque ele é verdadeiro e ele vai cumprir aquilo, né? Deus ele tem muitas promessas na nossa vida, e quando ele determina, não tem ser humano que diga ao contrário do que Deus disse, certo? Então Deus ele é Deus e ele pode todas as coisas. E olha só o que foi que João disse, ó. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Quando nós nos batizamos, entregamos nossa vida a Deus, a Jesus, e decidimos viver como um cristão, nosso nome é escrito lá no livro da vida, certo? E aí continua, ó. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Certo? Então, querido, depois dos 1000 anos, Jesus ele vai executar o plano final. Nós sabemos que o plano da salvação ele é gigantesco. Começou lá com Adão e Eva que pecaram, e Deus prometeu que ele enviaria um descendente para morrer no nosso lugar, para nos salvar. E aí veio Jesus e ele fez o quê? Morreu. Jesus foi crucificado no nosso lugar. E aí, querido, o plano de Deus da salvação em totalidade, plenamente, ele vai acabar quando Jesus voltar e ele destruir com o pecado. E, querido, é duro dizer isso, mas se for necessário Jesus destruir uma criação sua para acabar com o pecado, assim ele fará. Se eu sou uma pessoa que eu não quero mudar de vida, infelizmente o que vai sobrar para mim é a destruição, e uma destruição eterna. Querido, a Bíblia ela falou da primeira morte, e aqui ela falou que essa seria a segunda morte. O que é a segunda morte? É a morte eterna. Querido, nós só temos essa vida para acertar e torná-la uma boa vida ao lado de Deus. Não existe outra vida, não existe reencarnação, e nós iremos estudar sobre isso mais à frente durante esses dias. Nós iremos entender que a morte é o fim, morreu, acabou. Então a oportunidade que eu tenho de conversar com Deus, de me arrepender, é agora. E que se eu for, irmão, experimentar a primeira morte, que eu busque estar perto de Deus para que eu experimente a primeira morte. Que a segunda morte é a morte eterna, morte para o fim. E a primeira morte é a morte ao lado de Deus. A morte em que Jesus ele prometeu que quando voltasse, ele iria ressuscitar aquela pessoa. E aí, querido, eu quero ler com você outro texto, né, para a gente entender outro processo. Apocalipse, capítulo 20, versos 7 a 9. Bairro Álvaro Bento, Fortaleza, Ceará. E aqui, querido, nós iremos entender o final de tudo. Da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Bento. E este é o professor William Ferreira. E olha só, Ferreira. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus, da parte de Deus, desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados.
E aí a continuidade fala, né? Verso 12: e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo suas obras. E deu o mal aos mortos que neles havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha só, querido. Então o processo final será: o diabo ele vai ser solto. E a primeira coisa que o diabo vai querer fazer é atentar a cidade santa. Cidade santa na qual vai descer para aqui, para a terra. João ele narra isso. Ele fala que viu descer do céu a cidade santa. E ela vai descer. E quando ela descer, o diabo vai ser solto, junto com as pessoas que se perderam. E elas tentarão a cidade santa, como foi lido. Ele vai sair para tentar as nações. E no momento que ele for querer tocar na cidade santa de Deus, da parte de Deus descerá fogo do céu. E vai consumir o diabo. E ali, querido, vai estar concretizado o fim do mal. O fim do pecado. E infelizmente, querido, aqueles que se perderam, que você não seja essa pessoa que vai se perder, porque você está aqui toda noite aprendendo sobre a palavra de Deus. E aprenda uma coisa: Deus ele não traz um conhecimento sem um propósito. Ele tem um propósito da sua vida e ele quer que você se salve. Mas para você se salvar, você tem que estar diariamente apegado com ele, buscando a palavra dele, vivendo como um verdadeiro adorador, como um verdadeiro cristão. E aí, querido, ó, vai consumir tudo. Lembrando que eles não vão queimar eternamente, porque se eles queimarem eternamente, Deus não será um Deus de amor, né? Ele não pode deixar que a própria criatura sua fique sofrendo eternamente, não. Ele vai queimar enquanto houver matéria. Vai queimar enquanto houver matéria. Depois que acabar a matéria, digo, o corpo, no caso, e aí, querido, ó, acabou. Os salvos viverão felizes para sempre. E os que se perderam estarão mortos eternamente. Então, querido, se você não quer passar por isso de perder-se eternamente, se você quer passar por um momento de viver ao lado de Deus eternamente, você precisa correr para os braços de Jesus. Esses 3 dias de estudo foram para você refletir em como está a sua vida agora. Porque eu volto a repetir, você não sabe o dia que você vai morrer, você não sabe quando Jesus vai voltar, você não sabe de nada disso. Então, meu irmão, eu não posso perder tempo despreparado, porque Jesus ele está voltando e é mais real do que nunca. Que é uma prova, tudo que ele falou lá em Mateus capítulo 24, o princípio das dores, ele fala o que vai acontecer no mundo quando ele estiver perto de se acabar. E ele fala dores, guerras, rumores de guerras, epidemias, terremotos, enfim, várias coisas. E eu não posso simplesmente tapar os meus ouvidos e esquecer disso. Porque Deus ele falou e ele está lhe alertando você através de mim. Eu não falo isso aqui porque eu tenho conhecimento. Eu falo isso aqui porque Deus ele está falando através de mim para eu transmitir essa mensagem para você. Deus que me deu esse conhecimento, não é meu. Eu falei para vocês, se eu fosse seguir a vontade da minha carne, agora à noite eu estava em casa assistindo um filme. Mas eu escolhi fazer algo contrário à minha carne, que é vir aqui e ensinar a palavra de Deus para você. Sabe por quê? Porque assim como Deus, eu quero ver você também lá no céu, morando eternamente com o Senhor. Então, querido, comece a deixar e abandonar aquele pecado acariciado, aquele pecado que eu carrego comigo há muito tempo. Você sabe o seu pecado, cada um sabe o seu. Mas, querido, você precisa largá-lo para viver com Jesus, porque lá no céu não vai haver pecado. Eu não posso ir para lá com faltas. Eu preciso ir para lá arrependido, contrito e confiante num Deus que perdoa e num Deus que salva. Então, querido, após esses 1000 anos nós viveremos eternamente, pelos séculos dos séculos, assim diz o Senhor. Se quiser confirmar em casa, leia do capítulo 20 de Apocalipse até o 22, que lá vai descrever todo o processo final. E nós viveremos para sempre. E não é um conto de fadas. É a realidade, porque assim Deus prometeu. Querido, se você quer ir para esse céu, se você quer viver eternamente com Jesus na cidade santa, livre do pecado, livre de sofrimento, de dores, de hospitais, de farmácias, porque lá não vai haver mais isso, não vai ter doença. Eu não vou precisar estar indo em hospital, em consulta, em fila de SUS, sofrendo. Eu não vou precisar disso.
porque nós viveremos num canto que será totalmente perfeito. Se você deseja, se coloque de pé para a gente fazer uma oração, dedicar a nossa vida ao Senhor, porque Ele merece toda a adoração e todo o louvor. Nós iremos entregar a nossa vida nesse momento para que a gente possa experimentar naquele dia o céu que Ele prometeu para a gente. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque essas pessoas elas vieram mais uma vez. Talvez elas tenham vindo, ó Pai, com muita dificuldade, sem vontade de vir, mas o Senhor as trouxe até aqui porque o Senhor tem um propósito. E esse propósito é através da Tua mensagem. Então, Pai, o que eu te peço é que o Senhor possa nos preparar para a Tua volta. Porque se eu não estiver preparado, se eu não estiver pronto, se eu não estiver disposto a ir, Senhor, infelizmente eu passarei pela segunda morte. E eu não quero passar pela segunda morte, que é a morte eterna. Eu quero viver eternamente ao Teu lado. Eu quero viver para sempre contigo. Não só eu, mas eu creio que também essas pessoas também querem. Então, ó Pai, que o Senhor as ajude a abandonar aquele pecado acariciado, aquela dificuldade que elas têm de viver perto de Ti. Então, Pai, nós entregamos nossa vida em Tuas mãos, porque a Tua volta ela é mais real do que nada. E muitas vezes nós não damos ouvidos a Ti, mas o Senhor há muito tempo está falando, está no nosso coração, insistindo e falando: filho, volta para os meus braços. E nós sabemos, Jesus, que o Senhor está apenas nos esperando. Para o Senhor voltar, fica definido entre o meu arrependimento. Então, ó Pai, que nós possamos nos arrepender para assim vivermos eternamente nas mansões celestiais, nessa cidade santa, nessa nova Jerusalém, ao Teu lado. Perdoa os nossos pecados, esteja conosco durante essa noite, no nome de Jesus, amém. Cadê a Andresa? Nós iremos ter agora o sorteio. Palmas para Jesus, amém? Certo? Nós iremos ter agora o sorteio. A doutora Andresa, a mulher dos brindes, ela vem aí para fazer esse momento com vocês. Aí, portanto, senhoras e senhores, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite de 18 de janeiro de 2024, aliás, de 2025, exatamente aqui a rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, em mais uma Missão Caleb, proferida aí pelo professor William Corrêa. Valeu, Jesus!